tudo bem? Eu sou a professora Rafaela Lima e a aula de hoje é Terra Primitiva e Evolução Química. Você já parou para pensar que a Terra de muito tempo atrás era muito diferente da atual? Pois é. Há algum tempo, uma série de pesquisadores, cientistas têm pensado nessa ótica. E nós precisamos destacar o nome de dois, Oparin e Haldane. Trabalhando em pesquisas paralelas, chegaram às mesmas conclusões, que a vida teria surgido num ambiente como esse, num ambiente aquático, num ambiente marinho, e em condições muito diferentes das atuais. E é claro que, para uma teoria ganhar força, às vezes ela ainda está no nível de hipótese, para que ela ganhe força e chegue a ser uma teoria, ela precisa de mais que evidências, ela precisa de algumas comprovações, que ocorreram dando força, então, para que essa teoria se perpetuasse e ainda chegasse até hoje, com algumas modificações, afinal a ciência está sempre em andamento. Olha esse ambiente, olha esse contexto. Quando você faz uma busca na literatura, nos livros, você busca sobre Terra Primitiva, você vai achar esses dados baseados na hipótese desses dois autores. Que essa Terra ela tinha, primeiro, uma atmosfera diferente da atual. A gente está falando, então, de uma atmosfera com uma concentração de gases tóxicos maiores do que a gente tem. Concentração de amônia, metano, gás hidrogênio a gente tem, mas numa concentração maior. Produtos do quê? Produtos de uma alta atividade vulcânica. Estudos geológicos indicam até hoje, em casos de erupções vulcânicas, que uma série de gases tóxicos são liberados. Imagina numa condição em que havia uma atividade vulcânica muito maior, então uma concentração muito maior desses gases nessa atmosfera. Então, nesse contexto aí, a temperatura um pouco superior, em qual aspecto? Pense que hoje nós temos a camada de ozônio. Camada de ozônio que filtra a intensidade da radiação UV emitida pelo Sol. E que nesse contexto, de acordo com as evidências, a concentração de oxigênio ou ela era inexistente ou ela era muito baixa. Tanto é que eu nem coloquei aqui para vocês, mas em algumas literaturas você vai encontrar como muito baixa. Então não havia ainda o O3, que era o ozônio, fazendo essa proteção. Aí se eu tenho a falta dessa camada de ozônio, eu acabo tendo uma possibilidade de maior entrada de corpos externos à Terra. A nossa atmosfera tem a capacidade de nos proteger dos corpos, dos meteoritos que entram, que em caso, e aí quando eles se desfazem na atmosfera, a gente chama de meteoro, a gente chama de meteorito só quando realmente tem impacto no solo. Uma entrada maior desses corpos externos, então eu tenho gases diferentes, gases tóxicos, uma concentração maior, temperatura maior, essa temperatura promovendo então alta evaporação, muita formação de nuvem, de chuva, como aqui está representado. Dentro desse contexto ainda, claro, se eu tenho muitas chuvas, tempestades, eu tenho então a atividade de produção de raio muito maior. Dentro então desse cenário, altas temperaturas, descargas elétricas, maior intensidade de raios ultravioletas, que haveria condição então de que moléculas simples começassem a ser formadas nesse ambiente aquático. Moléculas simples, então, indo então de uma organização entre moléculas simples, seriam elas os aminoácidos, as primeiras moléculas orgânicas formadas, se reorganizando então em moléculas um pouco mais complexas, formando substâncias proteicas, a chegar ao ponto de realmente formar moléculas mais complexas, derivados de fosfato e uma primeira estrutura que vai dar origem à célula, chamado coacervado. Então aqui, pegando essa linha de complexidade, você imagina aqui então o surgimento de uma primeira estrutura que ainda daria origem a uma célula primitiva chamada coacervado. Digo para você, essa é a resposta de como foi a origem da vida. Não, essa é uma das hipóteses, uma das teorias estabelecidas. E por que ela teve tanta força? Por conta que em 53, ali em torno de 52, 53, Miller, esse cientista, ele de posse dessas informações, ele reproduziu em laboratório essas condições. E se você quiser entender um pouco mais sobre esse experimento de Miller, faz uma pesquisa aqui nas nossas videoaulas. E ele então, reproduzindo essas condições em laboratório, de fato, ele conseguiu produzir algumas moléculas orgânicas, alguns aminoácidos, alguns lipídios, dando então força para essa teoria.
Novas evidências indicaram que sim, a nossa Terra primitiva era diferente da atual, mas que talvez ela não fosse, talvez ela tivesse um pouco mais de oxigênio, por exemplo, talvez ela não fosse tão assim como o Pari e Aldani descreveram. Então eu trago para você, entre essas novas evidências, nesse caminho das teorias possíveis, que essa vida também pode ter surgido num ambiente, imagina aqui atividade vulcânica. Agora você imagina uma abertura vulcânica no fundo do assoalho marinho. Então você imagina aqui, eu tendo ali as chamadas fendas hidrotérmicas, onde eu tenho então a liberação, então tenho uma atividade vulcânica lá no assoalho, eu tenho então a liberação de alguns gases, porém eu vou tendo nesse contexto aqui uma temperatura diferenciada. Existem algumas dessas fendas com temperaturas muito altas, 500 a 900 graus, emitindo, por exemplo, substâncias com um teor maior de ferro, até chamadas de fumarolas negras, por liberar ali um gás mais escuro. Outras um pouco mais, com uma temperatura mais baixa, chamadas fumarolas brancas, e que nesse contexto, no assoalho marinho, teria dado condição, então, para que algumas moléculas vivas se organizassem ali. Tem força também essa teoria? Sim, pela presença da formação dessas moléculas de algumas bactérias nesse tipo de contexto. Então, sim. E nos idos de 2008 foram realizadas algumas pesquisas no contexto de utilizar as condições da atmosfera vulcânica para tentar em laboratório produzir substâncias, moléculas orgânicas, e sim, isso de fato aconteceu. Então, assim, dando mais força para essas teorias. Existe uma teoria, uma hipótese que tem ganhado bastante força nos últimos anos, chamada mundo RNA, que as primeiras moléculas não teriam sido aminoácidos, mas talvez o RNA, que é um ácido nucleico, que pode dar origem a proteínas, que ele vai estar envolvido em vários processos na formação de moléculas orgânicas, na perpetuação das características dos seres. Então, quem sabe se, na verdade, nessa Terra primitiva, ao invés de ter iniciado com alguns aminoácidos, teria se iniciado com o ácido nucleico, o RNA. Pode ser? Pode ser. E aí você pode terminar essa aula e falar assim, professora, mas você não me trouxe respostas fechadas. Sim, essa é uma área que a ciência ainda está aberta, engatinhando e em pesquisa. Estamos trabalhando ainda com algumas hipóteses e com algumas teorias. E você estuda, se prepara para suas avaliações, se baseando no que a literatura coloca, no que ela ainda está em pesquisa. Então fique tranquilo. Eu não tenho essa resposta, você ainda não tem, mas quem sabe um dia chegaremos a essa conclusão? O tempo dirá. Fechamos então a nossa aula de hoje, foi um prazer ter você por aqui. E ó, não esquece, faz um registro dessa aula para você fazer seu resuminho, estudar melhor, tira uma foto, ok? Tchauzinho!